Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de informática para o concurso da Câmara de Goiânia, Câmara Municipal de Goiânia 2018. Como sempre nessas aulas, nós vamos corrigindo questões, então acompanha atentamente essa questão. Um anúncio publicitário destaca que a tela de um notebook tem as seguintes características: 15.6 polegadas Full HD, sensível ao toque, iluminação traseira por LED, e câmera com infravermelho e ângulo de visão ampla. A característica que determina que a tela desse notebook serve tanto para a entrada quanto para a saída de dados é: letra A, 15.6 polegadas Full HD, letra B, sensível ao toque, letra C, iluminação traseira por LED e a letra D, câmera com infravermelho e ângulo de visão ampla. Pessoal, para descobrir qual é a resposta certa dessa questão, nós temos que analisar como nós vamos entender que um periférico é de entrada, de saída ou de entrada e saída dentro de um computador. Acompanha comigo passo a passo. Quando nós falamos sobre esse assunto em relação ao sistema, nós temos que pensar que dentro de um computador nós temos o processador desse computador, que é a unidade central de processamento de dados, conhecida como CPU. Que é onde os dados serão processados de forma centralizada. E nós temos os chamados periféricos de entrada, que enviam dados para a CPU processar. E temos também os periféricos de saída, que recebem os dados que a CPU já processou. Além disso, nós também temos periféricos que são considerados, como a questão sugere, periféricos de entrada e de saída simultaneamente, porque eles enviam dados para a CPU processar e também recebem dados que a CPU já processou. Aí são os periféricos de entrada e saída. Além disso, a CPU também pode se relacionar e se relaciona, obviamente, com operações de entrada e saída com as diversas memórias do computador. Pois bem, sabendo disso, vamos tentar imaginar uma prática. Aqui eu tenho a CPU, que é o processador do meu computador, a unidade central de processamento, é o cérebro do computador, onde os dados serão processados de forma centralizada, e eu tenho uma série de periféricos de entrada, como por exemplo, o teclado é um periférico de entrada porque eu digito e envio dados para a CPU processar. O mouse é um periférico de entrada porque eu movimento o mouse, eu clico nele e estou enviando informações para a CPU processar. O microfone, eu falo ao microfone e também estou enviando informações ou dados para a CPU processar da minha voz. Assim como esse scanner também é um periférico de entrada porque eu estou enviando dados do que eu digitalizo para a CPU processar. Mas nós temos também os chamados periféricos de saída de dados, que são aqueles que recebem dados que a CPU já processou. Como, por exemplo, um monitor, um vídeo, é um periférico de saída. Porque se ele está mostrando a informação na tela, é porque essas informações já foram processadas pela CPU. A caixa de som também é um periférico de saída, porque se eu estou ouvindo é porque a informação já foi processada pela CPU. A própria impressora também é considerada um periférico de saída, porque se está imprimindo, é porque já foi processado pela CPU também. Além disso, eu poderia tratar alguns periféricos com algumas exceções importantes. Quer ver? Imagina que eu tenho um monitor e esse monitor é touchscreen, é toque na tela. Quer dizer, além de mostrar a imagem na tela, periférico de saída, por isso que mostra as imagens do que já foi processado, é periférico de saída, ele tem uma tela de toque, sensível ao toque, ou touchscreen, que eu toco nessa tela e ele envia informações para a CPU processar. Portanto, a princípio, um monitor de computador é um periférico de saída. Monitor de computador, um vídeo é um periférico de saída. O que torna ele um periférico de entrada e saída é a tela sensível ao toque. Porque se ele tiver uma tela sensível ao toque, além de ser periférico de saída, ele também é um periférico de entrada, então ele passa a ser concebido como um periférico de entrada e saída simultaneamente. A mesma coisa pode ter numa impressora. A princípio, a gente tem só impressora lá, que só imprime, mas de repente eu comprei uma impressora multifuncional que dentro dela, além de impressora, nesse mesmo equipamento tem uma parte scanner, que é periférico de entrada. Então uma impressora multifuncional é um periférico de saída, porque tem a parte impressora, mas também um periférico de entrada, porque tem a parte scanner. Então realmente, alguns periféricos que a princípio são concebidos como periféricos de saída, como o caso do monitor, se ele for monitor sensível ao toque, toque na tela ou touchscreen, ele é um periférico de entrada e saída. E é ser sensível ao toque que transforma ele também num periférico de entrada. Agora a gente já consegue resolver a questão, porque a questão pedia o seguinte, ó. A característica que determina que a tela desse notebook serve tanto para
entrada quanto para saída de dados só pode ser a letra B de Brasil, a tela sensível ao toque. Porque ser de 15 polegadas, 6 Full HD, isso não indica que ele vai ser periférico de entrada e saída. O que determina que ele, além de saída, vai ser também de entrada é a tela sensível ao toque. Porque se ele tem 15 polegadas, 6 Full HD, isso só indica o tamanho da tela, e o Full HD indica a resolução máxima que ele pode alcançar. A iluminação traseira por LED ou seu monitor de LED simplesmente está indicando a tecnologia para construir esse monitor, mas isso não indica que ele é de entrada e saída. Quer dizer, iluminação traseira por LED não é o indicativo de que ele também vai servir para entrada. E a câmera com infravermelho e ângulo de visão ampla, por mais que esteja naquele monitor, câmera é um periférico de entrada, né? O monitor é um periférico, alguém me diria, de saída. Professor, mas daí a câmera infravermelho não vai transformar? Não, mas é que a câmera com infravermelho e ângulo de visão ampla é uma característica desse notebook, não da tela. Ele disse a característica que determina que a tela desse notebook serve tanto para entrada e saída. E a câmera com infravermelho, embora seja um periférico de entrada, não é uma característica da tela. Ele pediu a característica que determina que a tela desse notebook serve tanto para entrada e saída. A câmera que está lá naquele notebook é um outro periférico, que é um periférico de entrada, mas que não é a tela em si. A tela dele, a característica que vai dizer que a tela dele vai ser, além de saída, também de entrada, é a tela ser sensível ao toque. Ok? Então aqui a letra B de Brasil é a resposta correta desta questão. Ok, pessoal? Era isso. Se gostou do nosso vídeo, não esquece, deixa um gostei. Também não esquece de ativar o sininho para receber notificações de novas publicações. Eu espero vocês na próxima aula. Grande abraço e bons estudos.